Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou gravar uma revisão sobre geografia do primeiro ano, falando um pouco sobre a ciência geográfica, cartografia e escalas. Bom, começando falando um pouco sobre a ciência geográfica, a gente sabe que séculos atrás a geografia ainda não era considerada uma ciência, mas foi com o passar do tempo e com a ajuda de outras ciências, como a filosofia, a história, a matemática e a astronomia, que ela foi se tornando uma ciência que começou a estudar a relação do homem e natureza. E essa relação é muito bem representada pelo espaço geográfico, que é o principal objeto de estudo da geografia. A gente sabe também que o conhecimento geográfico ele se deu por ideias de grandes pensadores. Um deles é o Estrabão, que foi considerado o pai da geografia, e o Ptolomeu, que foi considerado o pai da cartografia, porque ele criou alguns sistemas de projeção e coordenadas, além de considerar a teoria geocêntrica. Aí a gente tem outros nomes, que é o Humboldt e Ritter, que foram os fundadores da geografia como ciência. E também teve outros pensadores, como geógrafos e filósofos, que fizeram parte da evolução da geografia, principalmente na época da expansão marítima e da Revolução Comercial. A gente estuda, né, mais para frente, então, as 3 escolas que surgiram na geografia. A primeira escola é a geografia clássica, que se baseou na descrição e análise, e foi fundada a partir de 2 grandes correntes de pensamento. A primeira corrente de pensamento, que foi feita por Hetzel, é a corrente alemã chamada determinismo, que dizia que a influência das condições naturais determinava quem seria o indivíduo. Ou seja, o meio ia dizer quem seria aquela pessoa. E a outra grande corrente de pensamento foi o possibilismo, feita por Vidal de Labat, que era uma escola francesa que dizia que o homem tem a possibilidade de mudar o meio e não só sofrer a influência dele. Então, ela já é um pouco diferente do determinismo. A outra escola, né, é a geografia quantitativa, que começou a trabalhar com os números e com as representações e foi ligada diretamente com a cartografia. E ela surgiu da necessidade que os homens tiveram de entender a organização espacial. E também eles precisavam de ajuda na elaboração de técnicas para poder trabalhar e analisar melhor os fenômenos geográficos. E a última e terceira escola, e que também é considerada a mais radical, é a geografia crítica, porque ela trata sobre problemáticas sociais. Ela expõe, critica e analisa desigualdades e o desenvolvimento industrial que causa grandes impactos sociais e naturais, como a gente já sabe. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre os conceitos geográficos. O primeiro conceito geográfico, e talvez um dos mais importantes, é o conceito de espaço geográfico. O espaço geográfico nada mais é que a natureza transformada pelo trabalho do ser humano. E aí, esse conjunto é constituído por diferentes paisagens que apresentam elementos culturais ou naturais, e também elementos invisíveis. Esse espaço, ele é constituído e reconstituído permanentemente pelo trabalho humano e pela natureza. Ou seja, ele é aquilo que eu falei no início, a relação homem-natureza. Um outro conceito muito importante é o conceito de paisagem. Paisagem, normalmente, é definida como aquilo que a visão alcança, mas só que essa definição não está tão certa assim, porque existem as paisagens ocultas, que são processos e dinâmicas que são visíveis, mas que de alguma forma passaram a não ser, porque eles foram ocultados pela sociedade. Então, paisagem, na verdade, são todas aquelas manifestações e fenômenos espaciais que são aprendidas pelo ser humano através dos sentidos. Agora, um outro conceito é o conceito de lugar. Lugar, ele é uma porção ou parte do espaço onde a gente vive em interação com a paisagem. A gente é um lugar, uma parte do espaço que a gente cria uma identidade e atribui uma certa importância pessoal e significado. Esse lugar pode ser sua casa, sua escola, seu bairro. Agora, o outro conceito é o conceito de território. Território é um espaço delimitado. Essa delimitação ela pode ser feita através de fronteiras, seja elas feitas pelo homem ou pela natureza.
mas nem sempre as fronteiras também vão ser visíveis. Elas podem ser bem definidas por uma conformação e por uma relação de poder. Então, um exemplo de território que a gente conhece bem são o território de cada país, por exemplo, que são definidos por fronteiras normalmente visíveis e que são bem protegidas. Mas também tem outros exemplos de território, como, por exemplo, o nosso quarto, ou o quarto dos nossos pais. Ele é um território porque tem uma relação de poder. Se, por exemplo, você ou seus irmãos entram no quarto dos seus pais sem a permissão deles, no momento que eles não queriam que vocês entrassem, provavelmente vocês vão sofrer alguma consequência. Ou então, quando seu irmão entra no seu quarto sem a sua autorização e mexe nas suas coisas, você não vai gostar, porque ali você está exercendo poder, aquele ali é o seu território. E agora, por último, o último conceito que a gente vai falar é sobre região. Região foi uma coisa criada pelo homem para poder compreender melhor uma determinada área em um aspecto dela. E essas regiões elas foram criadas para poder realizar estudos sobre as características gerais e as divisões da área a partir das práticas culturais. Então, a gente tem um exemplo de região, tem nas nossas regiões do Brasil, a região Sudeste, a região Nordeste, Norte, e também tem outros exemplos de região. Por exemplo, essa que a gente está vendo na figura, que é a região do café. O que esses lugares têm em comum? O café é o produto que tem em comum, então ficou sendo chamada de região do café. Agora a gente vai falar um pouco sobre cartografia. E para isso a gente vai ir bem no iniciozinho falando sobre os tipos de mapa. Existem dois tipos de mapa. O primeiro tipo de mapa que a gente vai falar é sobre o mapa quantitativo. O mapa quantitativo, ele é elaborado a partir de dados estatísticos. E eu dei como exemplo aqui esse mapa do crescimento das capitais. Mas também os mapas quantitativos podem ser gráficos de setores, graduação de cores ou símbolos e o mapa de anamorfose. Esse mapa é um que apresenta deformações intencionais. O outro tipo de mapa que a gente tem é o mapa qualitativo, que representa as informações ou características de algum lugar. Esse mapa, como exemplo desse mapa, eu coloquei ali o mapa dos biomas do Brasil, que é as características vegetais de cada parte do país. Agora falando um pouco sobre formas de orientação. Nós temos várias formas, mas aqui uma das mais conhecidas é a Rosa dos Ventos. A Rosa dos Ventos ela é dividida nos pontos cardeais, que é o norte, que também pode ser chamado de setentrional ou boreal, o sul, que pode ser chamado de meridional ou austral, o leste, que pode ser chamado de nascente ou oriente, e o oeste, que pode ser chamado de poente ou ocidente. Nós também temos os pontos colaterais, que é o noroeste, sudoeste, sudeste e nordeste, e os pontos subcolaterais, que são esses em verde que vocês estão vendo na imagem. Uma outra forma de orientação é o Sol. Porque o Sol, ele realiza um movimento aparente diário que vai do sentido leste-oeste. Então, antes de meio-dia, o Sol vai estar no leste e depois de meio-dia, o Sol vai estar no oeste. E uma outra forma também de se orientar é pelas estrelas. No hemisfério norte, nós temos a estrela polar e ela só pode ser vista no hemisfério norte. E no hemisfério sul nós temos a constelação chamada Cruzeiro do Sul, em que o braço maior dessa constelação vai estar apontando aproximadamente para o sul. Nós vamos falar agora sobre movimentos da Terra. O primeiro movimento que basicamente todo mundo conhece é o movimento de rotação, que é o movimento que a Terra faz em torno de si mesma e ela vai estar girando no sentido oeste para o leste. E vai formar um período de 24 horas, que é o dia. Esse dia tem duas fases. A fase clara, que é até aproximadamente umas 6 horas, e a fase escura, que é a noite. E nós também temos o movimento de translação, que é o movimento elíptico que a Terra faz em torno do Sol. Esse movimento tem duas fases, que é o afélio, onde a Terra está mais afastada do Sol, e o movimento de periélio, onde a Terra está mais perto do Sol. E uma coisa muito importante de saber sobre essas duas fases é que
o periélio e o afélio não vão influenciar o clima do planeta. Então, se alguma prova estiver falando sobre essa proximidade da Terra com o Sol influenciar o clima, isso é mentira, não influencia. E uma outra coisa que se tem na translação é a formação dos equinócios e solstícios. O solstício vai ser aqueles dias do ano em que tem uma maior diferença entre a duração do dia e da noite. E tem dois solstícios. O solstício de verão, que tem os dias mais longos, e o solstício de inverno, que tem as noites mais longas. E os equinócios vão ser os dias do ano que o dia e a noite têm duração igual. Também tem dois, que é o equinócio de primavera e o equinócio de outono. Falando um pouquinho agora sobre paralelos e meridianos. Os paralelos nós sabemos que são círculos que contornam o planeta na direção oeste-leste e eles vão variar de 0 a 90 graus. E o principal paralelo que tem é a linha do Equador, que vai dividir a Terra em dois hemisférios. O hemisfério norte, o boreal, ou sul, austral. E também tem alguns trópicos que são muito importantes, que é o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. Uma dica para lembrar qual vem em cima e qual vem embaixo é pensar no tamanho da palavra. Quanto maior a palavra, mais pesada, então ela tende a cair. Ou seja, o trópico de Capricórnio ficaria embaixo. A mesma dica pode ser usada para os círculos polares, porque a gente tem o círculo polar ártico e o antártico. O antártico vai ser o que vai estar no sul e o ártico vai estar no norte. E é a partir dos paralelos que a gente consegue ter as latitudes dos locais. Nós também temos os meridianos, que são semicírculos que se estendem de um polo a outro e variam de 0 a 180 graus e vão dividir a Terra em dois hemisférios, sendo eles o leste e o oeste. E o meridiano principal é o meridiano de Greenwich, que marca 0 graus e é a linha central de referência para poder ver quais são os hemisférios. E é a partir desses meridianos que a gente consegue medir as longitudes e também a gente consegue ter os fusos horários. Bom, agora vamos terminar falando sobre escalas. As escalas cartográficas existem em 3 tipos. Nós temos a escala equivalente, a gráfica e a numérica. A escala equivalente é essa que está circuladinha em vermelho e ela é uma escala que já é escrita e que diz 1 centímetro no mapa equivale a 250 metros no terreno. A escala gráfica é essa aqui do lado esquerdo, que vai estar usando mesmo uma representação gráfica, e a escala numérica é essa que já vem em forma mesmo de fração, falando 1 por 50.000. Ou seja, o numerador vai ser a área do mapa e o denominador vai ser a área real. Então, por exemplo, pode ser 1 milímetro no mapa representa 50.000 quilômetros na vida real. E uma coisa muito importante nas escalas é que a gente sempre vai usar a noção de razão ou proporção para poder fazer as contas. Por exemplo, se te derem essa escala numérica falando que 1 centímetro no mapa representa 50.000 quilômetros na vida real e te falarem que a distância no mapa de uma cidade para outra é 25 centímetros, você já vai conseguir descobrir qual é essa distância real, fazendo uma regra de 3 simples, que é 1 centímetro no mapa é 50.000 quilômetros, 25 centímetros é x. E aí, isso é matemática. Bom, eu espero que vocês tenham bons estudos, que vocês tenham entendido. Mas caso tenham qualquer dúvida, podem perguntar no chat ou no fórum, que eu vou estar tentando responder para vocês. Podem me chamar também por e-mail, que eu vou responder por vocês. Meus horários de atendimento já estão aqui no AVA, então é só vocês darem uma olhadinha lá. É isso, gente. Muito obrigada.